Louvado seja o nome de nosso Redentor, Jesus Cristo, aquele que se humilhou, entregando-se, assumindo a forma humana, entregando-se na mão dos malfeitores, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Texto que nós lemos na semana passada, já pedi minhas escusas para interromper momentaneamente a sequência de Daniel, certo? Nós abriremos o texto de 1 Samuel capítulo 17 e teremos uma oração pelo nosso irmão pequenino Moisés, que orará agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas, agradecendo a Deus por suas bênçãos e já rogando ao Senhor que ilumine nossa mente, nosso coração para o texto que nós leremos assim. Senhor, te agradeço por este dia, te agradeço pelo que o Senhor nos deu, Pai. Te agradeço por estarmos reunidos aqui, irmãos, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pelos boletinhos, pelas ofertas e dízimos que foram dadas no gasofilácio, Pai. Senhor, cuide de todos nós, ó Pai. Te agradecemos por ter a oportunidade de aprender mais de Ti, ó Pai. Senhor, faça que a gente venha sair daqui não vazios, mas sim cheios, ó Pai, do Senhor. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel 17 é o texto que nós lemos na semana passada e pela misericórdia do Senhor nós releremos o texto agora. E eu avançarei naquilo que eu não pude comentar na semana passada. 1 Samuel 17, um texto muito conhecido. Esse texto nós temos que abrir para ler. Por isso que as luzes aqui ficam acesas, para que nós possamos ler as Escrituras. Mesmo quando projetamos, os irmãos não estarão impedidos de acompanhar na sua Escritura também, para conferir se o que está sendo projetado confere de fato com o texto. Assim diz o texto sagrado, meus irmãos. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, mais ou menos 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 6.000 ciclos de bronze, 60 quilos mais ou menos, era a sua couraça. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, 7 quilos, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. O 12. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito,
o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, um efa deste trigo tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. O 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com vaga, carregou-se e partiu, como se recebe da nada, e chegou ao acampamento, os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim fará o homem que o ferir. 28. Ouvindo-o, respondeu Davi: que fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. 37. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei.
E Davi tirou aquilo de sobre si. 40. O filisteu também se via chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. 47. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. 51. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até às portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. 55. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Já oramos, fomos conduzidos pelo Moisés na oração, que, entre outras coisas, pediu ao Senhor que nós não saíssemos daqui vazios. Nós ouvimos na semana passada que a igreja é uma força em movimento. A igreja precisa avançar. Não tem outra alternativa. Porque se a igreja não avança, ela não estaciona. Se nós não continuamos cumprindo o nosso papel, nós regrediremos. Não tem como estacionar, não tem como dar um tempo. Não tem nenhuma outra instituição que possa nos substituir.
Pode haver ONGs, instituições sociais preciosas que cuidam de crianças do ponto de vista social, educacional, mas a nenhuma outra instituição foi dado o privilégio de compartilhar os oráculos do Senhor, o Evangelho da Boa Nova da Salvação. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O Senhor todos os dias choca-nos com notícias terríveis. Todos os dias o Senhor de alguma forma nos escandaliza quando nós vemos duas meninas se socando na sala de aula e uma delas começa a dar tesourada na outra, sangrando. Vi o vídeo esses dias. A gente fica chocado. E às vezes a nossa primeira conduta é aquela de Abacuque: até quando, Senhor? Até quando clamaremos nós e tu não nos ouvirás? Até quando diremos: olha a violência, o policial que levou um tiro a queima-roupa, graças a Deus sobreviveu, graças a Deus. Até quando clamaremos nós e tu não nos ouvirás? Talvez nós achemos que o melhor que nós podemos fazer é passar para a missionária da igreja alguns pedidos de oração, porque talvez muitos de nós não tenham nem a disposição de orar pelos motivos que nós mesmos pedimos, ou quando temos, no máximo nós nos dispomos a orar. Mas quando a gente lê o restante do profeta, o profeta descobre que a resposta do Senhor para a violência, para a corrupção, para a maldade, para a injustiça, lá do capítulo 1, está em nós. É por isso que depois, lá no capítulo 13, ele faz outra oração: aviva, Senhor, a tua obra, dá vida para aquele povo que está morto, acorda aquele pessoal que está dormindo. E aí, fazendo a conexão novamente com o Sermão do Monte: porque se esse povo deixar de ser sal, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta. Vai ter placa de igreja, vai ter o nome no rol de membros, vai ter costumes religiosos, exercitarão práticas religiosas, mas não prestam para nada, a não ser para ser pisado pelos homens, porque perderam a capacidade de salgar. Se temos investimentos em 2 missionários, nós precisamos nos esforçar para termos 4 pregadores em outros lugares. Se ajudamos 2 congregações, precisamos pensar em ter 4. Se temos 2 seminaristas sendo sustentados por nós, devemos sustentar 4. Se não temos nosso aqui, sustentaremos outros. E aí eu disse que o nosso tema é coragem para avançar apesar de, e eu apresentei alguns pontos, alguns obstáculos e dificuldades que Davi encontrou, certo? E eu me lembro que antes de falar de Davi, eu falei de Josué, que recebe a incumbência desafiadora de substituir nada mais nada menos do que Moisés, do qual o próprio Josué registra no final de Deuteronômio, dizendo: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, que Deus tivesse tratado face a face. E ele foi chamado para substituí-lo, e ele se sente completamente incapaz, e ouve da parte do Senhor dizendo: Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo quanto meu servo Moisés te ensinou. Só que quando nós chegamos um pouquinho mais à frente, eu vou falar a referência, mas não é para você abrir, é para você ir lá depois. Lá no capítulo 13, olha só que coisa interessante, porque lá no capítulo 1 o Senhor diz para Josué ser corajoso, ser forte, para obedecer a palavra, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e disse que toda a terra que você pisar com a planta do vosso pé será vossa. Não é para estacionar, não é para fazer um acampamento numa pequenina terra de Canaã. Avancem, multipliquem-se. E não era, ainda que parecesse, uma multiplicação meramente biológica, étnica, não era. O propósito era que Israel fosse um instrumento do Senhor para compartilhar da lei do Senhor, dos preceitos do Senhor. Aí nós chegamos lá no capítulo 13, versículo 1, não precisam abrir, diz assim: era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou
para se possuir. Estamos comemorando o aniversário da igreja e corremos o risco no nosso centenário, nosso período de centenário, que comemoramos 102 anos, ouvimos do Senhor: ô igreja de Votorantim, está já entrada em dias, e há tantas almas que ficaram por ser conquistadas, tantas almas ao entorno de vocês que ficaram por ser alcançadas. E aí, o que isso tem a ver com Davi? Porque assim como Davi, nós encontramos desafios para continuar avançando. É preciso então coragem para avançar, apesar das limitações que nós temos. Falei domingo passado que a primeira dificuldade que Davi enfrentou e ele teve que vencer foi o próprio vale. Verso 1, 2 e 3, versículo 1, 2 e 3. Depois, no versículos 4 a 7, o tamanho do adversário. Em terceiro lugar, suas próprias limitações. Isso eu já falei na semana passada. O texto diz que dos seus irmãos era o mais moço. É interessante que nessa ocasião ele já ia tocar a harpa lá para o rei Saul. O rei Saul já o conhecia. Nós olhamos no capítulo anterior. Eu não sei se atormentado por aquele espírito maligno, ou Davi era tão insignificante que lá nesse versículo 39, lá no versículo 55 diz assim: quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Então eu não sei se é porque ele estava atormentado por aquele espírito maligno, ou se Davi de fato era tão insignificante, não só para o seu pai Jessé, como para o seu próprio rei, que se acalmava quando ele tocava a harpa, que o Espírito do Senhor lhe fazia morada quando ele tocava a harpa. E chega no 58, então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: eu sou filho de ninguém, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém. E ele ouviu isso o tempo todo, ele tinha tanta limitação que nem a armadura do rei ele conseguiu usar. Mas seguindo na nossa sequência, ele teve que ter coragem para vencer o descrédito. O descrédito, nós encontramos aí no versículo 28, o descrédito da sua própria família. Seu próprio irmão, seus próprios irmãos não acreditavam que Davi estava sendo coerente, sensato ou bem intencionado. Vamos o 28 juntos? Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, Davi estava totalmente inocente, estava sendo acusado de forma injusta. Ele foi lá na batalha porque o pai dele mandou que ele levasse suprimento para os próprios irmãos. Quando ele chega lá, ele tem notícia de que há 40 dias, todos os dias, um incrédulo ofende o Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos, aquele vem afrontando há 40 dias. E a tropa do lado de cá, ninguém se sentiu de alguma forma afetado ou incomodado pelo nome do Senhor dos Exércitos está sendo afrontado, está sendo ofendido. Estavam temerosos, estavam preocupados consigo, temiam morrer, temiam a vergonha de perderem. Quando ele começa a perguntar, porque ele está indignado, mas o que ele falou? O que esse incircunciso vem falando? Ele vem falando isso, e o rei diz que quem enfrentar e vencer, vai receber a princesa como esposa, e ao seu pai, a casa do seu pai, será isenta de impostos. Aí ele vira para outro e pergunta, ao irmão dele, diz: eu sei que você é preguiçoso, você largou as ovelhas para vir aqui se distrair,
largou o seu trabalho para poder vir aqui. Eu fico pensando, meus irmãos, que na altura do campeonato, as adversidades e os obstáculos para que Davi não avançasse eram tão grandes que ele poderia, até com alguma razão, dizer aqui agora: olha, basta, eu até tentei, eu fiquei indignado, eu me dispus, mas não é possível, minha própria família não me encoraja. Alguns de nós se sustentam no encorajamento dos outros. Alguns de nós não têm vigor para avançar se não receber encorajamento de alguma pessoa. Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, que carecemos às vezes da aprovação de alguém, que carecemos do incentivo de alguém. Muitos de nós, se a esposa não animar, se o marido não animar, se o filho não lhe encorajar, se alguém da família não lhe encorajar, você não vai. Muitos de nós já têm experiências em ver que pessoas não romperam com práticas pagãs, com religiões perversas, por causa de Cristo. Não romperam por causa da família. Como é que eu vou largar? Toda a minha família é dessa igreja há quanto tempo? Se pelo menos mais alguém da minha casa fosse, ou se a minha esposa começasse a ir, ou se o meu marido fosse. No 33, não só sua família, mas sua própria liderança. No 33, quando ele é levado na presença de Saul, tendo se disposto a enfrentar Golias, o 32 diz assim: Davi dizendo para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo, Davi falando de si mesmo, irá e pelejará contra o filisteu. O 33, você está aberto aí? Vamos juntos? Porém, Saul até que Davi não encontrou nenhum incentivo, Davi não encontrou nenhum estímulo, Davi não encontrou nada nem ninguém que pudesse encorajá-lo. Ele era moço, inexperiente, ele não era habilitado na guerra, a batalha ia ser num lugar completamente desfavorável para ele, porque seria num vale. Ele não podia usar nenhuma estratégia de se abrigar, de se camuflar, de preparar uma emboscada. Não havia estratégia, ele teria de se expor. O adversário era enorme, sagaz, perverso, maldoso. E o rei, que não teve coragem de ir, não se arriscou a mandar nenhum dos seus soldados, olha para Davi e diz: você não vai conseguir, você não vai conseguir. E eu repito o que disse antes, Davi poderia dizer nessa hora: poxa vida, então não vou, eu tentei. A gente até quer evangelizar, mas é tão difícil, as pessoas não querem ouvir, nós tentamos. Nós até queremos viver em santidade, mas é tão difícil, porque o mal habita em nós. E a gente vive num mundo tão perverso, nós recebemos tantas influências. Eu preciso dar bons exemplos para os meus filhos, eu preciso salgar a minha família, eu preciso salgar aqueles que estão no meu entorno, mas é muito difícil. Ninguém me ajuda também. Só eu cumpro a escala, só eu que faço isso sozinho, ninguém quer me ajudar. A gente se sente vítima, a gente não tem a coragem de avançar, apesar de tudo isso. Lá no versículo 42, nós temos mais uma dificuldade que o Davi teve que enfrentar, que foi o desprezo. Pode parecer algo corriqueiro, que não chame muita atenção, mas se você já assistiu futebol algumas vezes, que de certa forma, é a batalha moderna que nós temos. Tem ali as torcidas, que são os exércitos, tem um vale, e tem os guerreiros se degladiando. Quando um jogador mais habilidoso começa a fazer alguma firula na frente do outro, tem uma cena antiga que um dos jogadores lá de um determinado time para na frente do adversário,
sobe com os dois pés em cima da bola. Para o adversário é como se ele estivesse desprezando. Isso é um desprezo. Você está me desprezando. Normalmente isso não acaba bem. Quem está se sentindo desprezado vem com alguma agressão, dá confusão, porque ele se sente desprezado. Sabe por quê? Porque existem regras para o combate. Aqui também havia regras para o combate. Você já deve ter assistido cenas de filmes de época que o conquistado que vai morrer, ele diz: me permita ter uma morte de soldado, me permita ter uma morte de honra. Davi se encorajou a enfrentar Golias, que há 40 dias afrontava aqueles exércitos e ninguém se dispôs. Ele, no mínimo, deveria respeitar a coragem daquele menino que foi até ele. Mas diz-nos o texto: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, por causa das suas limitações, porque ele era pequeno, porque ele era jovem, porque ele era inexperiente, o desprezou. Quantos de nós, muitas vezes, o desprezo nos impede de ser quem nós devemos ser? Quantas vezes, por nos sentir desprezados, nós deixamos de salgar, deixamos de iluminar, deixamos de testemunhar, deixamos de ser quem nós devemos ser, porque nós nos sentimos feridos, afetados, ofendidos e desistimos. São muitas as possibilidades porque que Josué não continuou avançando. Deus fala para ele: Josué, você já está velho, avançado em dias, e há tanta terra que ficou por ser conquistada. Jesus vai dizer para os seus discípulos que ouviram-no falar no Sermão do Monte, que eles eram saldatérios do mundo, e disse que a seara era grande e os trabalhadores eram poucos. O texto é tão precioso que diz-nos mais ou menos assim: vendo Jesus as multidões, ele percebeu o que os discípulos não percebiam, ele sentiu o que os discípulos não sentiam. Ele viu que elas estavam aflitas, como ovelhas sem pastor, perdidas. Ele chama os discípulos e diz: olha o tamanho da seara, olha o tamanho da seara, olha o que está acontecendo com as crianças nos nossos dias, e vocês vão tirá-las na hora do culto, na hora do sermão, vocês vão tirá-las para não ouvir o evangelho, não ouvirem a palavra. Não façam isso, não façam isso. Vocês estão vendo o que estão fazendo com os adolescentes, vocês estão vendo o que estão fazendo com os jovens, o que estão fazendo com os casamentos, e vocês estão aí preocupados com o quê? Estão nervosos por quê? Porque escolheram pintar a parede da igreja numa cor que você não gosta? É isso que incomoda você? É isso que te incomoda? Já tive que dar explicações, muitas explicações, para homens graduados na igreja, porque estavam incomodados com o tipo de instrumento que estava tocando. Falei: meu irmão, é isso que está te incomodando? Eu não ia nem dormir se eu não falasse com o senhor isso. É sério. Você sentiu falta de alguém que não estava hoje aqui? Você notou a falta de alguém? Você sentiu a falta de alguém? Você pensou que esse alguém que não estava aqui, a criança que não estava, a família que não estava, ou o jovem que não estava, poderia estar perdendo a chance de ouvir, de ser alimentado, instruído, corrigido? Você vai perder noite de sono porque alguém não estava nos caminhos do Senhor? Você já perdeu noite de sono porque alguém que estava entre nós não está mais entre nós, está no mundo? Me desculpe que você está se preocupando com as coisas erradas. Olha que interessante, o propósito, Samuel é um livro só. Primeiro e segundo Samuel é um livro só, uma composição só. Predominantemente escrito por Samuel, tem a colaboração do profeta Natã, porque Samuel morre, mas tem o nome dele porque ele é o mais proeminente, é o último dos juízes. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Samuel reunia os 3 ofícios de Cristo em si. Ele era sacerdote, ele era profeta, ele era o profeta de Deus. E ele era o juiz, ele julgava as causas, por isso que tem os nomes dele. Mas o propósito dos livros de Samuel, peguei nessa Bíblia Herança Reformada hoje: promover humildade diante do Senhor, como sendo o verdadeiro Rei dos Reis, e encorajar esperança na vida das pessoas, sobretudo do rei Davi,
que ele é uma sombra do Cristo que virá. Quando nós olhamos aqui, na semana passada, no capítulo 16, eu mencionei o versículo 1, que Samuel de alguma forma estava resistindo à ordenança do Senhor. O Senhor disse: eu rejeitei Saul, eu mandei ungir, e agora eu vou desungir. Não tem esse verbo, tá? Mas eu o elevei, agora eu estou derrubando. Eu o honrei, agora eu o estou humilhando. E Samuel resistiu a isso. Aí no versículo 1 do capítulo 16 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Eu sou o rei dos reis, eu sou o soberano, eu exalto quem eu quero e humilho quem eu quero. Agora eu não quero mais Saul, agora eu quero Davi. Mas Davi me faz lembrar tantas outras passagens que reforçam essa verdade bíblica. A gente fala de Gideão, na fé de Gideão, quando o anjo do Senhor, ali com letra maiúscula, a segunda pessoa da Trindade, vai comissionar Gideão, o diálogo é mais ou menos assim: homem valente. É como se ele olhasse assim e falasse: é comigo? Está falando comigo? Está falando comigo? Não é possível. Nós somos da menor tribo de Israel. Ela foi extinta. Benjamim foi acoplado à tribo de Judá. Ele era de uma das tribos que estavam diminuindo pelas guerras. Ele era de uma das menores tribos. E a família do meu pai, a casa do meu pai é uma das menores da tribo. E eu sou o menor da casa do meu pai. Só faltou lhe dizer: eu não sou ninguém. E o Senhor diz para ele assim: vai nessa tua força, homem valente, vai nessa tua força. Que força, que força! O Senhor é a nossa força. O livro retrata isso para nós, e essa passagem retrata isso para nós. Parecia uma grande desvantagem para Davi enfrentar um gigante que poderia ser pivô da NBA, com quase 3 metros de altura, experiente, guerreiro, bem armado, contra um menino com umas pedrinhas, um alforje e uma funda. É uma espécie de atiradeira sem o gancho. Mas quando Davi abre a boca, nós percebemos de onde vinha o seu vigor. Não vinha do incentivo do seu rei, não vinha do apoio da sua liderança, não vinha. Ele ouviu do seu líder: não vai para o seminário porque você não leva jeito. Não vai para essa guerra porque você não vai vencer. Nós descobrimos de onde vinha sua força. Ele não dependia do encorajamento da sua família. Oh Senhor, nós precisamos voltar nossa mente, nosso coração para a fonte verdadeira, de onde deve vir toda a nossa força e todo o nosso encorajamento. O vigor de Davi, a bravura de Davi não veio por causa de ser experiente ou de não ter limitações pessoais. E como as nossas limitações muitas vezes nos impediram de testemunhar de Jesus, a gente acha que é o pastor que tem que falar porque eu não estudei direito, eu não sei direito, ou a gente se sente depreciado, incapacitado de cumprir a obra do Senhor, porque a gente não estudou numa escola boa, não teve uma família bem organizada, chegou na igreja agora. Não, eu não posso ainda, o pessoal aí que está na igreja há mais tempo, eles é que tem que... Ainda bem que aquela mulher de Sicar, lá de Samaria, a mulher samaritana de Sicar, não ouviu isso, porque quando ela se encontrou com Jesus, no mesmo instante que seu coração foi alcançado por aquele que preenche todas as coisas, ela descobriu que não eram os maridos que poderiam preencher o vazio da sua existência. Quando ela descobre que Cristo é a fonte da água da vida, eu que falo convosco, ela saiu no mesmo instante, nunca se matriculou na escola bíblica dominical, não fez classe de catecúmenos, e vários moradores daquela cidade vieram para ouvir Jesus Cristo a partir do testemunho dela. Da onde vem o vigor de Davi? Da onde vem a coragem de Davi?
45, estamos caminhando para o final. Vamos ler o 45 juntos, novamente. Davi, porém, disse ao filisteu: aguarde essa matemática, essa é a proporcionalidade. Quanto mais desfavorável fossem os recursos de Davi, mais ele experimentaria do vigor do Senhor. Quanto mais fraco ele fosse, quanto mais limitado ele fosse, quanto mais experiente fosse o gigante, quanto mais irmãos e familiares o desprezassem, quanto mais a sua liderança o desencorajasse, mais ele teria vigor. Mais ele teria vigor. Ele não se alimenta de autoajuda, ele não se alimenta de estímulos humanos, ele não se alimenta de falazinhas que proporcionam um encorajamentozinho na pessoa, que dura algumas horas. Ele descobriu, assim como Paulo, que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então é muito interessante ouvir alguém dizer: você tem valor, você merece o melhor, você tem que vencer. É isso aí, você está assim porque na sua infância você sofreu muito e você precisa parar de sofrer, porque você é uma pessoa importante, você é herdeiro. Não que essas coisas não sejam verdades, mas não é a verdade que pode nos alimentar. A verdade que pode nos alimentar é que a terra que estava em trevas viu grande luz. O povo que vivia no cativeiro e na escuridão, nas densas trevas, viu grande luz. Sabe por quê? Porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu. Alguns esperavam um guerreiro, um comandante militar, mas é na fraqueza que se experimenta o verdadeiro vigor. Paulo vai dizer isso para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não fosse soberbo, para que ele não se sentisse forte a partir da sua capacidade, e para que eu não me sentisse forte com as minhas capacidades, e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Eu rejeitei esse espinho na carne. Não é agradável ter espinho na carne, não é agradável ter um problema que toda hora fica mostrando que eu sou um miserável. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, e Ele me disse: a minha graça, é a minha graça que te basta, é a minha graça que você precisa. Essa é a resposta, esse é o seu sustento, esse é o seu estímulo, é isso que te encoraja. Não deposite o seu coração nas pessoas, nos recursos, não dependa de boas notícias, não dependa de laudo médico, dependa da graça do Senhor. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Há alguns que dizem que essas 3 vezes não são literais, porque os números na Escritura têm muitos significados. 3 é uma espécie de, ainda que tenha sido 3 mesmo, mas 3 é para demonstrar a confirmação da confirmação. Pedro, quando foi negar Jesus, foi 3 vezes, para não ter dúvida assim: não foi bem isso que eu quis dizer, não foi bem isso que eu quis dizer. Me fez lembrar uns anos atrás, uns bons anos atrás, sei lá, uns 20, um pouco mais, eu estava assistindo um programa de entrevistas na televisão, e estava lá uma banda que eu até gostava, evangélica, gospel, nem sei se chamava gospel nessa época, tem mais de 20 anos, acho que tem uns 30 já, a banda Catedral, que era muito famosa. Eles estavam na entrevista no programa do Jô, e eu não lembro muito bem, claro, eu estou lembrando disso aqui agora, senão eu teria pesquisado ou pensado um pouco mais. Mas em algum momento o Jô fez uma pergunta para eles sobre Jesus, e alguma coisa eles falaram não. Aí continuou a entrevista, daqui a pouquinho ele repetiu a mesma pergunta, eles não. E na 3ª vez de novo. Aí depois eles falaram assim: vocês acabaram de negá-lo 3 vezes. Foi muito interessante isso na entrevista. Porque eles estavam começando a gravar também música popular, né, para tentar alcançar o público fora da igreja, etc., alguma coisa assim.
E na restauração de Pedro, da mesma forma, Jesus foi perguntar para Pedro, a primeira vez: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para não ter dúvidas da resposta de Pedro e da réplica de Jesus em relação à resposta de Pedro. Então, quando Paulo diz: por 3 vezes pediu o Senhor que afastasse de mim, é porque foi de forma intensa, repetida, sem dúvida. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo reflete para nós isso que nós vemos aqui: de boa vontade, mas me gloriarei nas minhas fraquezas. Todo mundo olhou para Davi e disse: o depreciou, esse menino que vai. Davi, por outro lado, recebe o vigor de onde ele tem que receber, e tudo aquilo que parece desvantagem para Davi, tudo aquilo que para as pessoas que olhavam para Davi, e todas as desvantagens que pudessem achar na vida de Paulo, na realidade eram vantagens. Eu preciso de coragem. Para quê? Para amar a Deus acima de todas as coisas, para amar o meu próximo como eu sou amado, para perdoar como eu fui perdoado. Nós precisamos de coragem para quê? Nós falamos em ser sal da terra, falamos em ser luz do mundo, mas há um preceito que está presente no livro, está presente nas Escrituras, e de forma particular está presente aqui nessa passagem. Há um preceito, há uma virtude que se ressalta para nós: a humildade. É o retrato da fraqueza. A fraqueza de Davi, ela é retratada nessa virtude. Se eu for dar um nome para a fraqueza de Davi, é humildade. Humildade. É o que o Senhor está ensinando no livro todo. E aí a diferença de Saul e de Davi. Porque Davi fugia da soberba. Ele tinha falhas e pecados como nós conhecemos, mas ele fugia da soberba. No Salmo 19 ele vai terminar dizendo: também da soberba, livra o teu servo, que ela não me domine. O Senhor está ensinando aqui que no evento com Saul, com Davi, em todos os outros episódios, o que ele está ensinando é que nós precisamos ter coragem para ser humildes. Nós precisamos ter coragem para avançar, e nós só avançaremos se formos humildes. Nós só avançaremos se estivermos vazios de nós mesmos. Nós só avançaremos como sal da terra e luz do mundo, como discípulos de Jesus, se nós formos fracos de nós mesmos, se nós nos desviarmos da soberba, se nós fugirmos da arrogância, enfim, se nós nos parecermos com Cristo. Nós lemos no finalzinho da adoração: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Aí nós cantamos: santo nome incomparável, Jesus é o pão vivo que desceu do céu, é a fonte da água da vida. Paulo vai dizer 2 vezes aos Efésios que Jesus é aquele que preenche todas as coisas. Não preenche o vazio do seu coração com o cônjuge. Não tente preencher o vazio do seu coração com a carreira. Não tente preencher o vazio do seu coração com quaisquer conquistas e realizações. Somente Cristo pode preencher o nosso coração. Nós cantamos que da vida ele é melhor. Na última estrofe diz: nosso refúgio, fortaleza, nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, verbo em carne, Rei dos reis. A força de Davi veio disso: você vem contra mim com espadas e com lanças, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. É Ele quem permite e possibilita que nosso sal continue salgando, ou que nós sejamos sal da terra, que sejamos luz do mundo.